Olá amigos da Avaliação, tudo bem? Eu sou Marcelo Dosek, e este que eu vos trago é o Raptgo Rookx HBB, fone que me foi emprestado pelo Sérgio de Luna. Muito obrigado por me proporcionar a oportunidade de ouvir esse fone, meu amigo. O Sérgio assistiu o meu review do Rookx e me ofereceu o empréstimo desse exemplar para comparar os dois. No entanto, o Rookx já tinha retornado para o Rodrigo Santana, e isso não foi um problema, pois o Sérgio me mandou os dois Rook para a comparação que farei mais à frente nesse vídeo. O Rookx HBB tem esse nome por ter sido tunado pelo Havaiano Malvadão. Ele foi lançado pouco depois do Rookx OG e passou não apenas por alterações no TUN e na arquitetura interna, como recebeu também um novo unboxing e um novo visual. O preço saltou dos $239 para $259 antes dos impostos, mas infelizmente ele também não é mais vendido. A sua caixa agora é na cor preta na parte da luva e traz um render do fone na parte da frente e caracteres agora visíveis. Do lado de dentro, uma caixa rígida toda preta, e em seu interior nos deparamos com o mesmo papel manteiga visto no outro modelo. Os fones estão em um berço de espuma, do mesmo formato, mas tudo agora vem na cor preta, inclusive a case de couro, que traz o mesmo tamanho, mesma textura e mesmo bom espaço do interior. Esse modelo não contava mais com kit de ponteiras nem o cabo original no momento da aquisição pelo Sérgio, então eu irei passar direto por esses itens. O fone em si passou a ter borda azul, mas no demais é o mesmo Rookx de antes, com um corpo bem anatômico e todo feito em metal. Ele continua trazendo o conceito de open back e isso dá todo o charme do fone. E a sua sonoridade é gerada pela mesma combinação de planar e peso de antes, mas o driver planar de 14,2mm recebeu um diafragma mais fino e ímãs mais potentes, enquanto o seu driver peso agora é de 12 camadas e ganhou um novo sistema de amortecimento. Na questão do conforto, esse ponto do conforto do Rookx foi o percussor da minha amizade com o Sérgio de Luna, devido ao seu comentário sobre o tipo de ponteira a usar com o Rookx. Por sinal, aproveitando esse modelo de ouvido humano que foi ideia dele, eu gostaria de comentar a respeito dessa cavidade externa do ouvido. Se repararmos aqui, a circunferência dessa cavidade externa é ligeiramente maior, enquanto a cavidade interna é mais estreita. Quando utilizamos uma ponteira longa, dependendo do formato do fone e da curvatura do gancho do cabo, a ponteira mais longa pode funcionar como uma alavanca para empurrar o fone para fora. Já ao utilizarmos uma ponteira com formato proporcional a essa diferença de circunferências, ou seja, ligeiramente maior do que o tamanho usual, mas com inserção rasa, a tendência é conseguir uma melhor vedação e encaixe. O Sérgio comentou sobre as ponteiras BGVP W01, mas como eu não as tenho, eu utilizo como exemplo as minhas Moondrop String Tips XL, que por sinal se parece com um paraquedas em miniatura. E devido à sua circunferência generosa, ela oferece uma vedação rasa, porém cobre toda a circunferência da cavidade mais externa do ouvido. Entretanto, para o meu conforto com o Rookx HBB, eu utilizei as SpinFit W1 tamanho M, que oferecem bom compromisso entre vedação e conforto. E por sinal, como esse cabo aftermarket da EVPQ tem uma curvatura generosa do gancho, o fit do Rookx HBB se mostrou ideal para mim, com esse cabo. A vedação é boa, não há sensação de oclusão e o isolamento acústico é bom, mesmo sendo um fone open back. Falando aqui da sonoridade musical e fazendo um comparativo entre os dois Rook, eu utilizei o Raptgo Rookx HBB com as seguintes fontes: Apple Dongle, Sony A306, KN-R7 e fio cassete. Lembrando que eu ouço todos os fones sempre em volume baixo, em torno de 55 a 70 dB de acordo com o aplicativo Saúde do iPhone e os meus AirPods. As minhas impressões podem ser diferentes de quem ouve em volumes mais altos em fontes diferentes. O Rookx HBB se mostrou tão exigente quanto o original, ganhando mais dinâmica em fontes mais parrudas, mas também pode ser utilizado em fontes mais fracas sem problemas apesar de ser um planar. A sua assinatura sonora para mim é um V, diferente do original que tem uma assinatura em U, com uma pegada extra de calor. Para efeito de comparativo, eu vou utilizar aqui as mesmas referências musicais do teste anterior. E na questão dos graves, o Rookx HBB traz uma intensidade ligeiramente maior, com uma pegada maior de subs do que o Rookx original. Com isso, as batidas de um Big Popa soam ainda mais intensas e pujantes, treme os ouvidos sem pena. É um fone ótimo para música eletrônica, rap, hip hop e afins, e deve agradar bassheads. O impacto em baterias também é mais evidente, e se um drum solo do Gojira era quase obsceno com o Rookx original, aqui é definitivamente hardcore. Velocidade de kick drums não é um problema para o Azul, e ele toca igualmente bem a textura de baixos ou o som de vozes cavernosas como o Jeff Castellucci em os 16 Tones. Os médios do Rookx HBB estão menos quentes e ligeiramente mais frontais. Vozes masculinas e notas graves de violões continuam intensas, mas deixam um pouco da sedosidade de lado. Podemos dizer o mesmo da voz da Maria Gadu, que perdeu um pouco do véu de veludo na versão do HBB.
Os instrumentos da faixa média soam mais arejados, com mais claridade, e quanto mais se aproximam dos médio agudos, menos lembram o que se ouvia no Hulk original. Aqui há menos musicalidade, mas há uma profusão de detalhes e mais ar. E o som da banda Alus continua magnífico aqui também, mas as guitarras estão um pouco mais agressivas. Já na questão dos agudos, eu notei que a extensão é ainda maior nos altos agudos no Hulk X HBB. E a falta que eu senti no splash de pratos no Hulk X original aqui tem de sobra no September in Montreal. O timbre dos agudos aqui é mais intenso, há mais brilho e tudo soa ligeiramente mais ardido, um paraíso para quem é apaixonado pelas frequências mais altas como este que vos fala. Um adendo. No teste do Hulk X original eu reclamei de algum chiado incômodo nos cymbals, mas não voltei a reparar isso com nenhum dos dois Hulk que estão aqui agora. Portanto, a culpa pode ter sido dos meus ouvidos que não acordaram bem naquele dia. Nas tecnicalidades, eu notei que o Hulk X HBB tem um palco ligeiramente menor do que no Hulk X original, mas ainda bem amplo. A imagem formada continua muito tridimensional e o layering é igualmente fantástico. Ouvindo novamente um Playing God, eu só tenho aplausos à separação de instrumentos em ambos os fones. E aqui há dois pontos onde o Hulk X HBB se destaca. A resolução aqui é superior e o nível de detalhes é bem superior, mostrando que as alterações do driver piezo tinham um foco bem definido. Na questão da sonoridade em geral, o Hulk X HBB é um fone extremamente confortável, mas tal como no original, os graves dele podem ser meio cansativos para o uso em reuniões ou para assistir um treinamento online. Já para assistir filmes em ação, esse aqui é um deleite, ainda mais intenso do que o original para assistir o Resgate do Soldado Ryan, e a minha esposa não entendeu como eu me diverti tanto com o filme que eu já decorei metade das falas de tanto que eu já vi. Como ele tem mais presença de médio agudos do que o original, os diálogos estão mais evidentes no Hulk X HBB. E no tocante aos jogos, eu te convido a assistir o review do Hulk X original em jogos no meu novo canal Avaliação Games. Eu não gravei nesse formato com o Hulk X HBB, pois apesar dele ser ligeiramente mais preciso para revelar passos em jogos de FPS, o seu palco é um pouco menor, então praticamente ficou elas por elas. No final do dia eu ainda ficaria com o Hulk X original para jogar, pois a sua sonoridade em jogos de simulação e jogos de mundo aberto é mais agradável. Conclusão. O Hulk X original me encantou. Mesmo não sendo um lançamento recente, e em uma faixa de preço que te permitiria comprar fones mais encantadores hoje, como o Zigat 513, o Hulk X tinha lá o seu encanto. Os graves apaixonantes, o calor dos médios e o timbre do piezo, que nessa segunda oportunidade eu pude apreciar bem mais. E então veio esse Hulk X HBB aos meus ouvidos. Uma explosão de graves tão intensa que quase acordou o Basshead adormecido nas profundezas remotas do meu âmago. Em uma live que fizemos recentemente, o Thiago do Manual de Fones disse que o Hulk X HBB tem os melhores graves que ele se lembra de ter ouvido. E eu não sei se concordo com ele, pois os graves do Audio Dream Inverter são criminosos, mas daqueles que eu tenho em casa no momento, ninguém supera os graves desse fone aqui. Aliás, os graves são apenas parte da história. Afinal, os agudos aqui no Hulk X HBB são totalmente do meu agrado. Muito intensos, com ótimo timbre, expansão absurda. São definitivamente o meu número. Mas sempre tenho mais. Graves cansam. Aliás, graves me cansam. Só não cansam quando são acompanhados de um calorzinho agradável para ouvir um belo jazz ou relaxar ao som da Marisa Monte, por exemplo. E isso é justamente o que o Hulk X original entrega. Eu costumo dizer que tenho memória péssima para lembrar de fones, mas com os dois aqui em um AB é impossível não gostar mais do OG. Ou original. E por mais que o efeito wow do Hulk X HBB seja superior em um primeiro momento, se eu pudesse comprar um dos dois hoje em dia, seria o original. Beleza? É isso, eu vou ficando por aqui e espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like. E caso não tenha gostado, o seu dislike também é bem-vindo. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!